Antes de começarmos, deixe um comentário nos dizendo de que cidade você está lendo isso. E quando a história terminar, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. E certifique-se de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, acomode-se e aproveite cada detalhe. Amo o retorno relutante. O Range Rover preto, impecavelmente polido, serpenteava pela estrada sinuosa que levava a Willow Creek, Vermont, refletindo o sol do fim da tarde em seus vidros fumê. Julian Vance ajustou seus óculos de sol, apertando o volante de couro mais do que o necessário. Bufa. 15 anos construindo um império em Nova York, forjando seu nome entre os titãs dos negócios. E agora, aos 35 anos, ele era forçado a retornar à pequena cidade, onde jurara nunca mais pisar. As árvores antigas que ladeavam a estrada pareciam idênticas às de sua juventude, como sentinelas silenciosas, atestando seu relutante regresso. Sr. Vance, a reunião com o conselho da Willow Creek Tech foi confirmada para amanhã às 9. Sarah, sua assistente pessoal, anunciou através do sistema Bluetooth do carro, tão precisa e profissional como sempre. Obrigado, Sarah. Prepare os documentos de aquisição e garanta que os advogados estejam a postos. Julian respondeu com um tom seco e distante, a voz que ele adotara ao longo dos anos, desprovida de qualquer emoção pessoal. A verdade era que a aquisição da Willow Creek Tech era apenas uma fachada, uma desculpa corporativa. O verdadeiro motivo de seu retorno residia no testamento de sua avó, vovó Ellen, que havia falecido há apenas um mês. Como seu último desejo, a matriarca estipulou que Julian deveria permanecer em Willow Creek por pelo menos 3 meses para receber sua herança, uma fortuna considerável mesmo para seus padrões atuais. O centro da cidade apareceu no horizonte, virtualmente intocado pelo tempo. A mesma praça principal de paralelepípedos, a mesma igreja branca imponente, que sempre parecera grande demais para um lugar tão pequeno, a mesma loja pitoresca que vendia produtos à moda antiga. Era como se o tempo tivesse parado, preservando cada memória que ele havia tentado desesperadamente apagar. Julian estacionou em frente ao Willow Creek Inn, o único estabelecimento de luxo da cidade. Antes que pudesse sair, seu telefone vibrou. Era Isabelle, sua noiva. Querido, não se esqueça do nosso jantar de noivado no próximo mês. A lista de convidados precisa ser finalizada. Sinto sua falta, meu amor. Ele guardou o telefone sem responder. Isabelle representava tudo o que ele havia alcançado em Nova York. Refinamento, status, conexões de negócios impecáveis, um casamento perfeito no papel. Mas, ultimamente, isso o levara a questionar suas escolhas, a sentir um vazio que nem mesmo seu sucesso podia preencher. Ele decidiu dar um passeio para se familiarizar com a área, ou talvez para desafiar os fantasmas de seu passado. Impecavelmente vestido em um terno italiano que contrastava com a atmosfera descontraída da cidade, ele caminhou pela rua principal. Alguns rostos familiares o observavam com curiosidade, mas ninguém ousou se aproximar. Sua expressão fria e fechada desestimulava qualquer tentativa de familiaridade. Foi ao passar pela sorveteria que seu mundo parou. Através do vidro, embaçado pelo ar frio e doce, ele viu Amélia Reis, tão bonita quanto em suas memórias mais dolorosas. Seu cabelo castanho escuro ainda caía em ondas suaves sobre os ombros. E seu sorriso, aquele sorriso que o assombrara em inúmeras noites solitárias, era o mesmo, capaz de iluminar um dia sombrio. Mas não foi isso que fez seu coração disparar. Ao lado dela, segurando sua mão, estava um menino de cerca de 5 anos, um menino com os mesmos olhos verdes intensos e o mesmo queixo determinado que Julian via todas as manhãs no espelho. O tempo pareceu congelar. Amélia levantou os olhos e o viu. O sorriso desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de choque e algo mais profundo,
algo que ele não via há anos: medo. O menino, alheio à tensão repentina, puxou a mão dela, apontando animadamente para os sabores de sorvete. Julian sentiu as pernas fraquejar. Todas as paredes que ele havia construído ao longo dos anos, toda a frieza que cultivara, todo o controle que definia sua existência, desmoronaram em um instante. Perguntas explodiram em sua mente como fogos de artifício. Por que ela nunca disse nada? Como ela pôde esconder algo tão monumental? Sem pensar, ele deu um passo em direção à porta da sorveteria. Amélia rapidamente pegou o menino nos braços e se dirigiu para os fundos da loja. Quando Julian finalmente entrou, eles haviam desaparecido pela porta dos funcionários. Um jovem funcionário se aproximou, sorrindo com uma inocência que contrastava com seu tormento. "Posso ajudá-lo em algo, senhor?" Julian olhou fixamente para a porta por onde Amélia havia fugido, seu mundo girando. "Não", ele respondeu automaticamente, sua voz quase inaudível. "Não, você não pode." Ele saiu da sorveteria atordoado, sua mente repetindo a imagem do menino repetidamente. 6 anos depois de deixar Willow Creek, ele descobriu que não havia apenas fugido de um coração partido. Ele havia abandonado um filho cuja existência ele nem sabia. Naquela noite, sozinho em sua suíte luxuosa, Julian Vance, o CEO implacável que havia construído um império do zero, chorou pela primeira vez em anos. Os 3 meses que ele era obrigado a passar em Willow Creek haviam acabado de ganhar um significado totalmente novo, e ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que você faria se descobrisse um segredo tão chocante depois de tanto tempo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Digo-te, o peso dos segredos. A noite se arrastou como uma eternidade. Julian sentou em sua varanda com um copo intocado de uísque, permitindo-se pela primeira vez em anos mergulhar nas memórias que ele tanto se esforçara para suprimir. Verão de 2018, o ar estava cheio do doce perfume de magnólias florescendo quando ele conheceu Amélia na biblioteca municipal, onde ela trabalhava como restauradora de livros. Ele ainda podia vê-la claramente, equilibrada no alto de uma escada, alcançando um volume empoeirado. "Precisa de ajuda?" ele perguntou. E quando ela se virou, sorrindo com uma mistura de surpresa e charme, algo dentro dele mudou para sempre. Seu telefone vibrou, trazendo-o de volta. Era Isabelle novamente. "Julian, querido, são 2 mensagens não respondidas. Está tudo bem? Estou um pouco preocupada." Ele deslizou o telefone para o lado, incapaz de lidar com a realidade de seu noivado. Como poderia explicar a Isabelle que acabara de descobrir que tinha um filho? Como poderia justificar que todo o futuro que eles haviam planejado poderia desmoronar em um instante? Na manhã seguinte, ele não havia pregado o olho. Às 8h45 ele estava impecavelmente vestido para a reunião na Willow Creek Tech, mas sua mente estava a milhas de distância de qualquer aquisição corporativa. "Sr. Vance", Sarah o interceptou no saguão. "Eu trouxe os documentos revisados e cancele a reunião." Ele interrompeu abruptamente, sua voz áspera. "Mas, senhor, os acionistas reagem para a próxima semana." Sua voz não permitiu discussão. Sem esperar por uma resposta, Julian dirigiu-se à casa de sua avó, agora sua herança. No jardim dos fundos, ele encontrou a senhora Dias, a governanta que servira sua família por décadas. "Eu sabia que você voltaria", disse a velha com um sorriso enigmático. "Eleanor sempre disse que você encontraria o caminho de casa." "Senhora Dias", Julian hesitou. O nome de Amélia preso em sua garganta, a expressão da governanta mudou sutilmente. "Ah, então você sabe sobre o pequeno Léo." O nome atingiu Julian como um soco no estômago. Léo. Seu filho tinha um nome, uma identidade da qual ele não tinha conhecimento. "Por que ninguém me contou?" A senhora Dias largou suas ferramentas de jardinagem, olhando para ele com uma mistura de compaixão e reprovação. "Sua avó tentou, Julian. Todas aquelas ligações que você nunca retornou. Ela queria te contar,
As palavras o atingiram como sucessivas ondas de culpa. Quantas vezes ele havia ignorado as tentativas da vovó Eleanor de contatá-lo, convencido de que eram apenas tentativas de arrastá-lo de volta à cidade que ele tanto detestava? Amélia também tentou te encontrar, continuou a senhora Dias. Nos primeiros meses, mas você mudou todos os seus contatos. Você desapareceu completamente. A memória daqueles dias o assaltou. A discussão devastadora, as palavras duras trocadas, sua partida impulsiva para Nova York. Ele havia bloqueado o número de Amélia, mudado seu e-mail, cortado todos os laços possíveis. Convencido de que isso apagaria a dor. Ela estava grávida quando eu fui embora, ele murmurou. E ela nem sabia ainda, acrescentou a governanta. Ela descobriu 2 semanas depois. Eleanor a ajudou durante toda a gravidez. Ela se tornou avó de Leo também. Julian desabou no banco do jardim, incapaz de suportar o peso das revelações. Sua avó, sempre tão sábia, cuidara de seu filho enquanto ele estava ocupado demais construindo impérios. Um barulho na cerca chamou sua atenção. Leo estava lá, espiando curiosamente pelas ripas de madeira. Por um momento, seus olhos se encontraram. Os mesmos olhos verdes intensos, a mesma curiosidade infantil que ele reconhecia em si mesmo. Leo. A voz de Amélia soou alarmada, e o menino rapidamente desapareceu. Julian levantou-se impulsivamente, mas a senhora Dias o deteve. Dê tempo, filho. Você não pode simplesmente invadir a vida deles depois de 6 anos. Mas ele é meu filho, ele protestou, sua voz embargada pela emoção. E por 5 anos, ele foi só dela. Amélia o criou sozinha, construiu uma vida, protegeu aquela criança de qualquer dor que sua ausência pudesse causar. Você terá que provar que merece um lugar na vida deles. O peso dessa verdade o atingiu com força total. Sua vida meticulosamente planejada em Nova York agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. E, surpreendentemente, a perspectiva não o assustava tanto quanto deveria. Pela primeira vez em 6 anos, Julian Vance sabia exatamente onde precisava estar. O que devo fazer, senhora Dias? A governanta sorriu gentilmente, retornando sua atenção para as rosas. Comece fazendo a coisa certa pela primeira vez em 6 anos. Fique, enfrente o passado e, acima de tudo, esteja pronto para lutar pelo direito de ser o pai daquele menino. Julian ficou onde Leo estivera momentos antes, sentindo o peso de cada decisão errada que tomara. Seu telefone vibrou novamente. Isabelle, provavelmente preocupada com seu prolongado silêncio. Mas como ele poderia se preocupar com um casamento em Nova York quando seu filho estava ali, a poucas casas de distância, crescendo sem conhecê-lo? Ele pegou o telefone e, pela primeira vez em dias, respondeu à mensagem de Isabelle. Não venha. Há algo que preciso te contar e preciso fazer isso pessoalmente quando eu voltar. A resposta foi imediata. Do que você está falando? O que está acontecendo? Julian observou Amélia e Leo desaparecerem na esquina antes de responder. A verdade. Você acha que Julian pode conquistar o perdão de Amélia e a confiança de seu filho? Deixe sua opinião nos comentários. Tracy. A escolha inevitável. A manhã seguinte trouxe uma determinação renovada. Julian acordou antes do amanhecer e saiu para correr, algo que não fazia há anos. Seus passos o levaram inconscientemente a Oak Street, onde Amélia morava. A modesta casa vitoriana de 2 andares estava em silêncio, um oásis de tranquilidade. Uma pequena bicicleta infantil vermelha jazia no gramado da frente, junto com brinquedos espalhados, sinais inconfundíveis da presença de Leo. Procurando algo, Sr. Vance? A voz grave o sobressaltou. O Sr. Robert Hayes, pai de Amélia, estava em sua varanda, segurando numa xícara fumegante de café. Seus olhos, antes sempre amigáveis, agora transmitiam uma frieza calculada.
Senhor Reis, eu, chefe Reis, para você, o homem mais velho interrompeu, sua voz gélida. Você perdeu esse direito há muito tempo. Julian engoliu em seco. O Senhor Reis havia sido como um pai para ele durante seus anos com Amélia. Agora, o ressentimento em sua voz era palpável. Uma parede inatingível. Preciso falar com ela. Não, você não precisa, respondeu o Senhor Reis, descendo os degraus da varanda. O que você precisa é voltar para sua vida em Nova York e deixar minha filha e meu neto em paz. Ele também é meu filho, Julian protestou, sua voz tingida de desespero. Filho, o Senhor Reis soltou uma risada sem humor. Um pai não abandona sua família, Vance. Um pai não desaparece por 6 anos sem deixar rastros. Eu não sabia. Julian irrompeu, sua voz ecoando pela rua silenciosa. Como eu poderia saber se ninguém me contou? Mantenha a voz baixa, o Sr. Reis sibilou, olhando preocupado para a casa de Amélia. Venha comigo. Eles caminharam em silêncio até o café da esquina. O aroma de doces frescos e café preenchia o ar, um contraste reconfortante com a tensão entre eles. Você sabe por que Amélia nunca pôde te contar? O Sr. Reis começou depois que se sentaram em uma mesa isolada. Porque naquela última noite você disse algo que a quebrou completamente. Julian franziu a testa, tentando recordar a névoa de sua raiva. Eu não quero filhos. Eu nunca os quis. Esta pequena cidade, esta vida tranquila, tudo isso me sufoca. Eu preciso de mais. Eu mereço mais. O Sr. Reis citou palavra por palavra. Foi isso que você gritou antes de ir embora. A memória ela atingiu Julian como um tapa. A discussão fora brutal, nascida de sua frustração com a recusa de Amélia em se mudar para Nova York com ele, seu medo de ficar preso em uma vida que ele considerava pequena e limitada. Eu estava com raiva, ele murmurou. Eu era jovem e imaturo, e ela estava grávida sem saber. Quando ela descobriu 2 semanas depois, como ela deveria te contar? Você tinha deixado seus sentimentos sobre filhos e a vida em uma cidade pequena bem claros. Julian sentiu o peso de sua culpa multiplicar exponencialmente. Mas ela poderia ter tentado. Ela tentou. O Sr. Reis o interrompeu. Ela ligou dezenas de vezes, enviou e-mails, cartas, tudo voltou. Você havia se cercado de tantas paredes que se tornou inatingível. Léo, Julian começou hesitante. Como ele é? Algo suavizou no olhar do Sr. Reis, brilhante e curioso. Ele tem sua inteligência e o coração bondoso de sua mãe. Ele ama livros como Amélia, mas também é fascinado pelo mundo dos negócios. Na semana passada, ele montou uma barraca de limonada e criou um programa de fidelidade para seus clientes. Julian não pôde deixar de sorrir com orgulho. Ele pergunta sobre mim. Amélia lhe disse que o pai dele era um empresário que viajava pelo mundo. Explicou o Sr. Reis. Ela preferiu criar uma história que o protegesse da dor. Preciso consertar isso, Julian declarou, sua voz firme. Preciso fazer parte da vida dele. E sua noiva em Nova York? O Sr. Reis perguntou, pegando Julian de surpresa. Sim, as notícias correm rápido em Willow Creek. Como ela se encaixa nesses planos? Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou. Era Isabelle novamente. Julian suspirou, o pânico se instalando em seu peito. Você tem muito a resolver, Vance, disse o Sr. Reis, levantando-se. Mas vou te dizer uma coisa. Se você machucar Amélia ou Léo novamente, não há lugar neste mundo onde você possa se esconder de mim. Julian permaneceu no café muito depois que o Sr. Reis partiu. Ele observou Amélia e Léo passarem a caminho da escola. O menino pulava feliz, segurando a mão da mãe, contando-lhe algo que a fazia rir. Seu coração doeu. Em menos de 24 horas, Isabelle estaria lá, trazendo todas as complicações de sua vida em Nova York. Mas, olhando para seu filho, seu Léo, Julian sabia que algumas escolhas já estavam feitas. Ele pegou o telefone e, pela primeira vez em dias, respondeu à mensagem de Isabelle. Eu terminei com você ontem à noite. Por telefone.
Eu sei que não foi a melhor maneira, mas a resposta foi imediata. Do que você está falando? O que está acontecendo? Julian observou Amélia e Léo desaparecerem na esquina antes de responder. A verdade. Como você acha que Amélia reagirá à presença de Isabelle e como isso afetará Leo? Deixe seus comentários. Quarto, o confronto no campo de beisebol. O campo de beisebol da escola primária de Willow Creek fervilhava com a energia de crianças uniformizadas e pais entusiasmados. Julian, vestido com jeans e uma polo casual, uma mudança consciente de seu terno italiano usual, estava discretamente nas arquibancadas mais distantes, tentando passar despercebido. Léo, usando o número 7, aquecia com seus companheiros de equipe. Mesmo à distância, Julian podia ver a determinação em seu rosto, a maneira como ele se concentrava em cada arremesso, exatamente como o próprio Julian havia feito naquela idade. Ele é o arremessador titular, disse uma voz familiar ao seu lado. Amélia sentou-se, mantendo uma distância calculada. O perfume de flores e sabão que sempre a acompanhava. Melhor média de strikes nas ligas menores. O orgulho em sua voz era palpável, e Julian sentiu uma pontada de arrependimento por todas as conquistas que havia perdido. Como ele começou a jogar? Ele perguntou suavemente. Amélia hesitou antes de responder. Foi ideia da vovó Eleanor. Na verdade, ela costumava vir a todos os jogos. Ela dizia que o beisebol estava no sangue dos Vans. A menção de sua avó trouxe uma nova onda de culpa. Quantos jogos ela havia assistido em seu lugar? Quantas histórias sobre Léo ela havia tentado compartilhar nas ligações que ele nunca retornou? O jogo começou e Julian observou fascinado seu filho atuar no montinho do arremessador. Sua postura, sua concentração, até mesmo a maneira como ajustava seu boné, eram gestos que pareciam espelhar suas próprias memórias de infância. Strike! O árbitro gritou pela terceira vez, e Léo comemorou silenciosamente, como se tentasse conter sua alegria. Ele sempre faz isso, Amélia comentou, um sorriso suave nos lábios. Ele diz que não quer que as outras crianças se sintam mal. Você fez um trabalho incrível com ele, Julia murmurou, sua voz carregada de emoção, um espanto que ele não conseguia esconder. Antes que Amélia pudesse responder, um murmúrio percorreu as arquibancadas. Isabelle Herrera, impecável em Chanel e saltos, totalmente inapropriada para um campo de beisebol, caminhou propositalmente em direção a eles. Uma tempestade em forma de mulher. Julian Vance. A voz dela cortou o ar como uma lâmina afiada, atraindo a atenção de todos. 3 dias sem retornar minhas ligações. Um término por telefone. E agora eu te encontro assistindo beisebol em uma cidade no meio do nada. O jogo praticamente parou. Toda a atenção se concentrou na cena que se desenrolava. Léo, no montinho do arremessador, observava com curiosidade sua pequena figura um ponto focal no drama. Amélia levantou-se abruptamente, o medo em seus olhos. Vou pegar uma bebida, ela murmurou, claramente desconfortável. Não. Julian gentilmente segurou seu pulso, seu toque firme e protetor. Virando-se para Isabelle, ele falou com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Precisamos conversar, mas não aqui, não agora. Isabelle riu incredulamente, uma risada amarga e dolorosa. Você cancela nosso casamento por telefone e pensa que pode. Aquele é seu filho. Ela interrompeu sua própria fala, seus olhos fixos em Léo, que ainda os observava do campo. A semelhança com Julian era inegável, um golpe visual que cortou o ar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amélia instintivamente deu um passo à frente, como se para proteger Léo mesmo à distância. Sim, Julian respondeu simplesmente, sua voz carregada de uma verdade inegável. Ele é meu filho. Isabelle cambaleou como se tivesse levado um tapa, seu rosto empalidecendo. Há quanto tempo você sabe? Descobri há 4 dias. E você já escolheu.
A voz de Isabelle tremeu. Incredulidade e mágoa se misturavam. Você escolheu isso? Esta vida pequena em vez de tudo o que construímos? Não é uma escolha, Isabelle, Julian respondeu suavemente com uma serenidade que nunca sentira na sala de reuniões de Nova York. É uma correção de rota, algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Lágrimas escorriam pelo rosto perfeitamente maquiado de Isabelle. Você vai se arrepender disso, Julian, quando a novidade passar, quando você perceber tudo o que está jogando fora. Não, ele a interrompeu, sua voz firme e absoluta. Meu único arrependimento é ter levado tanto tempo para entender o que realmente importa. Isabelle lançou um último olhar para Leo, depois para Amélia e finalmente para Julian. Sem mais uma palavra, ela virou as costas e partiu, deixando apenas o eco de seus passos no silêncio tenso. O jogo recomeçou lentamente, mas Leo parecia ter perdido um pouco da concentração. Seu próximo arremesso foi uma bola, uma raridade para seus padrões. Ele percebeu, Amélia sussurrou, a tensão do confronto ainda visível em seu rosto. A semelhança, a discussão. Ele não é estúpido, Julian. Como para confirmar suas palavras, Leo olhou diretamente para eles entre os arremessos. Seus olhos verdes, os olhos dos Vance, cheios de perguntas não feitas. Preciso contar a ele, Amélia decidiu, sua voz tremendo ligeiramente. Esta noite, não posso deixar que ele ouça de outras pessoas. O coração de Julian palpitou. Você quer que eu... Não, ela o interrompeu. Deixe-me fazer isso. Ele precisa ouvir de mim primeiro, depois veremos. O resto do jogo passou em um borrão. Leo se recuperou o suficiente para garantir a vitória de sua equipe, mas sua celebração foi contida, seus olhos constantemente voltando para as arquibancadas onde Julian estava. Quando o jogo terminou, Amélia se levantou. Vou buscá-lo. Por favor, não tente. Não hoje. Ele precisará de tempo para processar tudo. Julian assentiu, seu coração dividido entre o desejo de correr para seu filho e a consciência de que precisava respeitar o tempo de Leo. Amélia, ele a chamou. Diga a ele que estou orgulhoso dele, do jogo de hoje, de quem ele é, de tudo. Ela fez uma pausa por um momento, e Julian jurou que viu lágrimas em seus olhos antes que ela se virasse e continuasse em direção ao filho. Naquela noite, sozinho na mansão de sua avó, Julian encontrou um álbum de fotos que ela guardava escondido em sua escrivaninha. Página após página de momentos da vida de Leo. Seu primeiro dia de escola, aniversários, jogos de beisebol, momentos que sua avó havia guardado, esperando o dia em que ele finalmente estaria pronto para vê-los. Me desculpe, vovó, ele murmurou no silêncio da casa, sentindo o peso de seu espírito sábio e forte o envolver com amor incondicional. Mas eu prometo que vou consertar tudo. Seu telefone zumbiu. O escritório de Nova York novamente. Desta vez, ele nem se deu ao trabalho de olhar a mensagem. Algumas prioridades, afinal, eram cristalinas. Se você acha que Julian fez a escolha certa deixando Isabelle e seu império, deixe um like e um comentário. Você acha que Leo o aceitará facilmente? V. O café da manhã da verdade. A noite após o jogo de beisebol se estendeu como uma eternidade. Julian permaneceu acordado, imaginando a conversa entre Amélia e Leo, visualizando as expressões, as perguntas, as lágrimas potenciais. Quando o sol finalmente nasceu, seu telefone vibrou com uma mensagem de Amélia. Ele quer te ver. Café da manhã no Heartside Café, um clássico de Willow Creek. Julian se viu sentado em uma das mesas de fórmica, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto esperava. A campainha tocou e Leo entrou, segurando a mão de Amélia firmemente. Seus olhos, idênticos aos de seu pai, estavam ligeiramente vermelhos, um sinal de uma noite mal dormida. Bom dia, Amélia disse suavemente, guiando Leo até a mesa. O menino sentou-se em frente a Julian, estudando-o com uma intensidade surpreendente.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchendo o espaço entre o aroma de churros e café fresco. Você é mesmo meu pai? Leo finalmente perguntou, sua voz pequena, mas firme, quebrando a tensão. Julian engoliu em seco, sentindo um nó se formar em sua garganta. Sim, eu sou. Por que você não veio me ver antes? A pergunta atingiu Julian como um soco no estômago. Porque eu cometi um erro muito, muito grande, Julian respondeu com honestidade brutal. Eu... eu não sabia sobre você, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter estado aqui. Leo franziu a testa, processando a informação com a seriedade de um pequeno filósofo. A vovó Elelaner às vezes falava sobre você. Ela disse que você construiu prédios muito grandes em Nova York. Sim, isso é verdade. Julian sorriu tristemente. Sua avó era uma mulher muito especial. Ela veio a todos os meus jogos, Léo continuou. Ela disse, eu jogava exatamente como você quando era pequeno. A garçonete se aproximou, quebrando momentaneamente a tensão. Leo pediu panquecas com calda de chocolate. Exatamente o que Julian costumava pedir quando criança. Mamãe diz que você vai ficar em Willow Creek agora, o menino comentou, brincando com o guardanapo. Se você quiser que eu fique, Julian respondeu suavemente. Eu adoraria te conhecer melhor, Léo, fazer parte da sua vida. Chris, o menino corrigiu. Todos me chamam de Chris, exceto quando estou em apuros. Aí a mamãe usa meu nome completo. Amélia riu suavemente, o primeiro sinal de relaxamento naquela manhã. O café da manhã prosseguiu lentamente, com Chris fazendo perguntas ocasionais sobre beisebol em Nova York e a vida de Julian. Quando chegou a hora de Chris ir para a escola, ele surpreendeu Julian com um abraço rápido e tímido antes de correr para o carro. Ele é incrível, Julian murmurou, observando-os partir. Seu telefone vibrou mais uma vez. Uma mensagem do conselho. Votação concluída. Substituição aprovada. Seus advogados serão contratados. Julian guardou o telefone. Um sorriso sereno em seu rosto. A empresa que levara anos para construir. O império que significava tanto. Tudo parecia insignificante comparado ao abraço que acabara de receber. Naquela tarde, ensinando a Chris os segredos do arremesso perfeito, Julian Vance finalmente entendeu o que sua avó tentara lhe dizer todos aqueles anos. Algumas fortunas não são medidas em dólares. Pai, Chris chamou, experimentando a palavra pela primeira vez, sua voz doce e natural. Mostre-me aquele arremesso novamente. E naquele momento, Julian soube que havia tomado a decisão certa. O que você acha que Julian fará agora que perdeu sua empresa? Como Amélia reagirá à notícia de sua renúncia? Comente abaixo. Cia, o legado oculto e a escolha final. A notícia da queda do Império Vance se espalhou rapidamente por Willow Creek, mas nada disso importava comparado às tardes no campo de beisebol com Chris. 2 semanas após o café da manhã, no Hardside Café, enquanto organizava documentos no escritório de sua avó, Julian encontrou uma caixa antiga cuidadosamente selada com a caligrafia elegante da vovó Eleanor. Pensei que você nunca encontraria isso, a Sra. Dias comentou, carregando uma bandeja de chá. Sua avó a preparou nos últimos meses de sua vida. Julian abriu a caixa. Dentro, ele encontrou cartas, dezenas delas, todas endereçadas a ele, mas nunca enviadas. A primeira era datada de 6 anos atrás. Querido Julian, conheci seu filho hoje. Amélia estava assustada e sozinha. Mas Léo é a criança mais extraordinária que já vi. Ele tem seus olhos, seu sorriso e a mesma determinação que você sempre demonstrou. Eu te imploro, volte para casa. Há tanto que você precisa saber. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ele lia carta após carta, cada uma detalhando momentos preciosos da vida de Chris que ele havia perdido. Nesse instante, Amélia apareceu na porta, pálida e agitada. Julian, precisamos conversar agora. Algo em sua voz fez Julian se levantar imediatamente. O que aconteceu? Chris encontrou algumas cartas antigas no sótão. Cartas que escrevi para você durante a gravidez.
A voz de Amélia tremeu. Elas diziam que tentei avisá-lo sobre a gravidez, que fui a Nova York para te encontrar. O coração de Julian disparou. E o que mais, Amélia? Que eu te vi lá. Ela explodiu, lágrimas escorrendo pelo rosto com Isabelle. Você parecia tão feliz, tão perfeito. Eu estava grávida de 4 meses, usando todo o dinheiro que tinha para te encontrar. E quando finalmente o fiz, você estava noivo dela. A memória atingiu Julian como um tapa. A festa de noivado no terraço do Phoenix Hotel, 5 anos e meio atrás. Ele acabara de conhecer Isabelle, mas o evento já havia sido arranjado para solidificar sua imagem. Por que você nunca me contou isso? Por que você parecia ter seguido em frente, Amélia chorou. Porque eu não queria ser a garota da cidade pequena que arruinou sua vida perfeita. Por quê? Porque... Porque você ainda me amava. Julian terminou suavemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chris leu as cartas, Amélia continuou. Ele sabe tudo agora sobre como nos conhecemos, como nos apaixonamos, como terminamos, como desisti de contar a ele sobre você. Onde está ele? No campo de beisebol. Ele disse que precisava pensar. Julian não hesitou. Vou falar com ele. Julian! Amélia chamou enquanto ele se dirigia para o carro. Ele encontrou isso também. Ela estendeu uma pequena caixa de veludo. Dentro estava o anel de noivado que ele havia comprado para ela 15 anos atrás, na semana anterior à grande briga deles. Você o guardou. Algumas coisas são difíceis de largar, ela murmurou. No campo de beisebol, Chris estava sentado sozinho nas arquibancadas, uma pilha de cartas amareladas ao lado dele. Posso me sentar? Julian perguntou suavemente. O menino encolheu os ombros, mas abriu espaço. Você amava a mamãe? Chris perguntou após um longo silêncio. Mais do que tudo, Julian respondeu com honestidade. E agora eu entendo que alguns amores nunca realmente vão embora. Eles apenas esperam o momento certo para voltar. Chris pegou uma das cartas. A mamãe escreveu que você era o amor da vida dela, que ela esperava que eu tivesse seu sorriso e seu coração. E você tem, Julian sorriu tristemente. Você tem o melhor de nós dois. Você vai embora de novo? Nunca, Julian respondeu firmemente. Nem mesmo se cada prédio em Nova York depender disso. Chris se inclinou, apoiando a cabeça no ombro do pai. Promete? Prometo, Julian sussurrou, abraçando o filho. Algumas escolhas, uma vez feitas, são para sempre. Sei, tio. O casamento e um novo começo. A primavera trouxe não apenas flores desabrochando, mas também uma onda de mudanças. A Hayes Van Stack, como a empresa agora se chamava, iniciou a construção de sua nova sede no centro de Willow Creek, transformando um terreno abandonado em um símbolo de renovação. Julian e Amélia decidiram fazer um casamento simples em junho no Emerald Lake, sob o antigo carvalho onde se conheceram. No dia do casamento, Chris caminhou primeiro pelo corredor, carregando as alianças com uma seriedade cômica. Então todos se levantaram quando Amélia apareceu, acompanhada por seu pai. Julian sentiu seu coração parar. Amélia estava deslumbrante, mas não era apenas sua beleza física que o emocionava. Era tudo o que ela representava. Seu primeiro amor, a mãe de seu filho, sua segunda chance. Eu te amo, Amélia, Julian começou, sua voz embargada. Passei anos construindo um império sem perceber que meu verdadeiro tesouro estava aqui. Você me deu o maior presente que alguém poderia receber, nosso filho. E agora você está me dando uma segunda chance para fazer as coisas direito. Prometo passar o resto da minha vida merecendo este amor. Amélia enxugou uma lágrima antes de começar seus votos. Julian, dizem que não podemos reescrever o passado, mas podemos escolher. Escolher como nossa história continua. Eu escolho você hoje e para sempre, para escrever cada novo capítulo juntos. Quando chegou a hora das alianças, Chris as apresentou com um sorriso radiante. Algo novo, ele anunciou, fazendo todos rirem. Naquela noite, após um jantar em família em sua nova casa vitoriana, Chris adormeceu no sofá.
Julian encontrou Amélia na varanda. Tenho algo para te contar, ela sussurrou. O quê? Ele perguntou, notando o brilho especial em seus olhos. Parece que o desejo de Chris por um irmão será concedido antes do que pensávamos. Julian parou de dançar, os olhos arregalados. Você está... Amélia assentiu, sorrindo em meio às suas lágrimas de alegria. E ali, sob o céu estrelado de Vermont, com seu filho dormindo tranquilamente e sua esposa carregando uma nova vida, Julian Vance finalmente compreendeu o verdadeiro significado do sucesso. Não eram os arranha-céus de Nova York ou as contas bancárias. Era o amor que construía, tijolo por tijolo, a história de sua família. Se você tivesse que escolher entre o sucesso profissional dos seus sonhos em uma grande cidade ou uma vida aparentemente mais simples, com quem você ama em sua cidade natal, qual caminho você escolheria e por quê? Obrigado por assistir. Se você gostou da história, por favor, inscreva-se em nosso canal e deixe um comentário abaixo nos dizendo o que você achou. Seu feedback e apoio significam muito para nós.